O texto de hoje, para a nossa exposição, seguindo o curso da nossa exposição de Gênesis, do livro de Gênesis, chegamos aqui ao capítulo 5. O capítulo 5 começa dizendo: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Aqui é importante. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Isso aqui é importante, mas muito menos importante, né? Importante porque Deus colocou aqui, ele tinha um propósito. Tudo que Paulo disse em Romanos, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então as pessoas que não gostam de ler genealogia na Bíblia deviam aprender essa lição, que tudo que foi escrito lá em Romanos 10, Romanos 10 e coincidentemente 1 Coríntios 10 também está dito a mesma coisa, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Cada palavra na Bíblia tem sua relevância, umas mais, outras menos, mas tem sua relevância porque foram palavras que o Espírito Santo colocou lá e foi para o nosso ensino. Mas aqui, na leitura aqui, o primeiro versículo é importante por causa do privilégio santo de ter Deus nos criado à sua imagem, à sua semelhança. O versículo 2, a importância de ter criado homem e mulher. Por que isso é importante? Porque no século XXI, o pecado desenfreado no coração do povo estão querendo mudar o que Deus estabeleceu. E o fato de Adão ter vivido 930 anos. Qual é a relevância disso? Ensinar-nos para nós não somente a questão da longevidade, mas também que os anos eram de 365 dias. Normal, os dias eram de 24 horas, claro, 365 dias quando não houver, quando não for o ano bissexto, né? Quando for o ano bissexto é menos, né? Mas eram anos e dias como os de hoje, certo? Dias de 24 horas, anos de 365. Os bons cientistas atuais, né, creem nisso, né? Ou seja, os cientistas chamados de criacionistas, né? E parece que o cientista do design inteligente também tem a mesma mentalidade. Então, aí chegamos na questão da mensagem, né? E aqui até vai servir de ajuda para aqueles que não gostam de ler genealogia na Bíblia. Porque eu já ouvi muita gente que está lendo a Bíblia inteira, só que quando eu chego em Crônicas, eu não tenho paciência de ler. Não, tem que ler, meus irmãos, né? Pedir força, sabedoria, não ser preguiçoso, né? Intelectual, porque ali tem muita coisa, a genealogia tem muita coisa para ensinar. Nós vamos ver isso na exposição, nas pregações expositivas do livro de Gênesis, né? Se você acompanhar direitinho. Por exemplo, esse capítulo 5 é um capítulo de genealogia. O próprio caput do capítulo diz isso: este é o livro da genealogia de Adão. Pronto. Agora leia quem quiser, mas é importante ler. Por quê? Por causa dessa mensagem aqui, Qual é o legado que você pretende deixar quando morrer? Por isso que serve genealogia, né? Porque pela genealogia você
tem a possibilidade de pesquisar quem foi esse personagem aqui, né? Quem foi o filho, o terceiro filho de Adão? Quem foi o filho de Davi? Tarará. E você então se aprende, né? Porque querendo ou não, cada um de nós deixa um legado, uma herança, né? Legado é uma espécie de herança, nem sempre se remete a bens, né? Apesar de bens também ser um legado. Tudo que a gente deixa depois que morre é um legado. Agora, tem legados péssimos, né? Que não deve nem ser lembrado, e tem legados bons que você não apenas deve lembrar, mas procurar desenvolver-se a partir daquele legado, né? Por isso que normalmente pais honestos, pais sinceros, pais eu estou falando aqui em termos geral, pai e mãe, pais diligentes, os filhos, com exceção, claro, tem exceção essa regra, mas normalmente os filhos, por causa do DNA, uma das razões, o DNA é culpado por quase todo estilo de vida, né? Com raríssimas exceções, né? Raríssimas não, com exceções, né? Porque os filhos de Davi, nem todos foram santos, né? Como Davi era santo, e assim por diante, né? Então, mas querendo ou não, nós deixemos um bom legado ou um mau legado, né? Então a pergunta aqui é pertinente como pontapé inicial da exposição do capítulo 5. Qual legado você pretende deixar quando você morrer? Aí o comentário dessa pergunta é o seguinte: quando o pecado foi introduzido na natureza humana, a consequência imediata foi a morte, né? Porque lembra que Deus disse para Adão: no dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás, né? Quando a Eva tirou a primeira dentada na fruta, morreu ali. Quando Adão deu a primeira mordida na fruta, morreu ali, certo? Então a consequência imediata, quando o pecado foi introduzido na natureza humana, a consequência imediata foi a morte. Mas desde os primórdios se destacaram os legados deixados por cada um após a morte. Quantos anos tem o mais velho aqui? Mas mesmo o mais velho aqui ainda tem jeito de reparar, se arrepender, enquanto a vida é esperança. Se você, durante toda a sua vida, você olha para trás, os rastros que você deixou, tudo tem, ou é neutro, né, vago, vazio, ou é mau exemplo. Os dois são maus, né? Você não pode viver num vácuo, né? Aliás, ninguém vive no vácuo. Querendo ou não, você exerce influência, né? E recebe influência. Ninguém vive no vácuo, no vazio, numa ilha, né? Mesmo querendo viver numa ilha, porque muitos seres humanos querem viver numa ilha. Eles são tão egoístas que querem viver numa ilha. Nós não vivemos em ilha, não tem jeito, né? Aqui ou acolá eu tenho um relacionamento com alguém, até quando eu vou no supermercado, no hipermercado, que ninguém conhece você, né? Ali você não está sozinho. Aí muita gente acha que está sozinho. Não, mesmo ali naquela multidão você não está sozinho. Então, cuidado com a sua influência e cuidado com a influência que você recebe, né? Então, deixar um legado é importante. Como o crente ele foi eleito para herdar a vida eterna, e quando ele passa a herdar a vida eterna mediante seu arrependimento, sua fé em Cristo,
esse chamamento foi para que ele seja uma bênção. Foi dito a Abraão: sê tu uma bênção. Quando alguém se converte, é dita a mesma coisa: seja uma bênção, né? Não seja uma maldição. Então, nesse sentido, você deve, meu irmão, não importa a idade que você tem, ainda dá tempo. Se você tiver mais um dia de vida, ainda dá tempo para recuperar, sabia? Recuperar os 80 anos de vida que você viveu para si mesmo, né? E para os seus parentes. Muitas vezes há pessoas que, para eles só existe mãe, pai, irmãos, primo, sobrinho, tio. Irmãos, a nossa influência vai muito além da nossa parentela, né? Que também foi dito para Abraão: deixe a sua parentela, sai daí. É claro que a Bíblia ensina que quem não cuida dos seus tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. É claro que é igual o amor, é igual eu preguei um dia aí sobre o amor fraternal. Se você não ama as pessoas da sua igreja, você de forma nenhuma vai amar o seu próximo, que você nem conhece muitas vezes, né? Então, porque o amor fraternal é o impulso para amar todas as pessoas. Assim é a influência, o legado, né? Se você não é um bom exemplo na sua família, dificilmente você vai ser um bom exemplo lá, seus colegas de trabalho, de estudos, etc e tal. Tá bom? Então, pense nisso. Qual é o legado que você pretende deixar quando você morrer, né? Porque todos nós vamos morrer e vamos deixar, querendo ou não, um legado. Mas esse querendo ou não é um exagero meu. Mas Deus quer que você deixe um legado. Portanto, pense no legado. Se preocupe no legado que você vai deixar, para a glória de Deus. De qualquer jeito vai deixar, mas de qualquer jeito não vale, não é importante. É o que eu disse desde o início: você vai deixar um legado bom ou um legado ruim. De qualquer jeito você vai deixar um legado. Mas a pregação aqui planeje qual legado você vai deixar. Essa que é importante. Planejar, porque a vida bem vivida é uma vida de planejamento, né? Jesus ensinou muito bem isso em Lucas 14, quando ele disse: qual rei que vai sair para guerrear contra um rei, ele tendo 5.000 e o outro tendo 10.000? Se ele não planejou isso, quando o rei vem atacá-lo, aí ele ergue a bandeira branca e se rende, se torna escravo do outro rei, né? Porque ele não planejou. Jesus também disse: qual pessoa que começa a construir um edifício, um prédio, e não planejou, aí no meio do prédio você para, porque não planejou. Então aplica o mesmo princípio para o legado. Todos vão deixar um legado, querendo ou não, mas isso não é importante. É importante que no houve planejamento, você não vai ser uma bênção após a morte, e você não vai glorificar a Deus após a morte. Que a ideia é, na vida ou na morte, é importante glorificar a Deus. Aí, essa pergunta é muito pertinente, muito importante. Qual legado você pretende deixar quando você morrer? Essa foi a ênfase desde o começo da Bíblia. Nós estamos no começo da Bíblia, por isso que eu estou realçando isso. Então, o primeiro ponto é o seguinte: um dos legados de Adão, que nós vamos aprender aqui com Adão, certo? Já que a questão dos legados das heranças comportamentais, porque legado aqui, estou falando mais legado em termos comportamentais, né? Não estamos falando de herança de bens, não. Herança material, não. Eu estou falando de uma herança que permanece até depois da morte. Os bens não permanecem até depois da morte, né? Então, um dos legados, aí vamos aprender com Adão, e um dos legados de Adão e Eva foi, como resultado das bênçãos de Deus, apesar do seu pecado, foi ter deixado um filho piedoso para dar continuidade à população do mundo, né? Então veja que essa afirmação que está aqui, ó. Este é o livro da genealogia de Adão.
No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou e os abençoou. Aqui está a chave. Deus abençoou. Como foi que Deus lhe abençoou? Como é que está na sua Bíblia aí? Como foi que Deus abençoou Adão? Abençoou, ele lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. E viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Então Deus abençoou. Qual foi o filho? Sete. Sete é um resultado da bênção de Deus, porque diz aqui que Deus o abençoou. Deus, na sua soberania, permitiu que Caim morresse, que Abel morresse assassinado. Abel não deixou nenhum legado. Deixou muito legado. Se a gente for fazer um estudo só da vida de Abel aqui, Abel deixou um legado. Caim também deixou legado mau, né? O legado da violência, que logo o seu descendente mais próximo, Lameque, já começou a assassinar pessoas só porque pisou no pé dele, entendeu? Então aí deu início à violência no mundo. Então Deus abençoou, esse é o legado devido à bênção de Deus. Adão gerou um filho piedoso. Por que Sete é um filho piedoso? Por causa do versículo 26 lá, do capítulo 4. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que é piedade, senão invocar o nome do Senhor? Buscar a presença de Deus, né? Como diz o Salmo 42, assim como a corça aspira pelas águas, a minha alma aspira pelo Deus vivo, né? Isso é piedade, né? E então, começo da história aqui, um dos legados de Adão e Eva foi que, como resultado das bênçãos de Deus, apesar dos seus pecados, que é o pecado de Adão e Eva, o legado de Adão foi ter deixado um filho piedoso para dar continuidade à população do mundo. Então, qual é a aplicação para as nossas vidas? Irmãos, peçam a Deus um filho que contribui para um mundo melhor. Tá certo? Esse foi o legado de Adão e eu aconselho você. Peça a Deus um filho que contribui para um mundo melhor. Ore por seus filhos. Eu li um livro, muito tempo atrás, ele diz: os pais devem pedir a Deus com clamor que os seus filhos sejam, aliás, ele diz assim, o pedido máximo, o maior pedido, a primeira e constante oração que os pais devem fazer pelos seus filhos, não é para que eles sejam bem-sucedidos no emprego, como eu falei agora, né? Não é que eles sejam bem-quistos na sociedade, por ter bens, ter instrução. Não, a principal oração de cada pai crente é: Deus, faça com que os meus filhos sejam santos. Por que é importante essa oração do pai? Deus, que meu filho, minha filha, meus filhos sejam santos. Porque se o pai se importa com colocar essa oração como primordial em sua vida de oração, ele também vai se preocupar em cultivar uma vida santa dos seus filhos. Como é que se cultiva uma vida santa dos seus filhos? Vivendo uma vida santa, certo? E ao viver uma vida santa, você tem respaldo em você mesmo para ensinar aos filhos, exortá-los a viver a vida santa. Por isso que tem filhos de crentes que são piores do que os incrédulos aí na sociedade. Só dão trabalho para os professores, dão trabalho para os patrões, dão trabalho para os transeuntes na rua, dão trabalho para a sociedade, e a igreja eles não estão nem aí. O reino de Deus, nada.
Ok? Vamos para o próximo legado de Adão. Segundo ponto. Mas, Adão deixou, graças a Deus, porque Deus o abençoou, apesar do seu pecado, ele deixou um filho piedoso para dar continuidade à população mundial. Mas o principal legado de Adão foi a natureza humana, marcada pela capacidade de pecar. Isso a gente não pode fugir. Embora eu, particularmente, estou realçando 7, né? E creio que estou certo, porque toda a genealogia de Adão é baseada em 7. E isso deu uma sobrevida à humanidade, né? Isso deu uma sobrevida à humanidade, porque se a genealogia fosse a partir de Caim, a humanidade não tinha mais solução, não tinha mais remédio. Nós viveríamos aqui nesse mundo no inferno, né? Mas aí foi uma sobrevida para a humanidade e ainda por causa dessa piedade de 7, desse plano de Deus, a humanidade ainda respira, né? Então, podemos dizer que 7 é um produto da graça, da misericórdia de Deus para com a sua criatura. Isso inclui também as plantas e os animais, todo ser vivo, né? Mas o principal legado de Adão foi a natureza humana marcada pela capacidade de pecar. Então, qual é a mensagem para nós aqui a partir desse ponto? Irmão, encare e aceite essa realidade, né? Porque se você lê a Bíblia, e você lê a Bíblia com um jornal na mão, hoje a televisão foi substituída, né? Foi substituir jornais, né? Porque se você lê a Bíblia e tiver uma visão do mundo atual, você vai saber que a maioria nega essa realidade do pecado. Existem religiões especificamente para negar a realidade do pecado, né? As religiões orientais, a grande maioria das religiões orientais diz que falar sobre o pecado é pessimismo. As filosofias, por isso que muitos não valorizam a filosofia, mas filosofia, é importante saber, ter uma noção de filosofia, porque o mundo é o que a filosofia propôs, né? Então, e todos nós devemos ter cuidado com a influência da filosofia, né? Não é qualquer filosofia que nós devemos assimilar. Então, a filosofia de que o pecado, meditar sobre o pecado, falar sobre o pecado é pessimismo, invadiu o sistema neo-evangélico, né? Os neopentecostais, quando começou a se desenvolver, era chamado neo-evangélico, né? Então, irmãos, encare e aceita essa realidade para que você busque a solução proposta por Deus. Qual é a solução proposta por Deus para o pecado? Cristo. Então, se você não leva a sério o pecado, mesmo como crente, o incrédulo, se você ainda não é crente, não se sente perdoado dos seus pecados, não se sente um salvo, não está ainda no caminho do céu, né? Mas se você continua considerando levianamente o pecado, não considerando o seu perigo, suas consequências, sua realidade, né? Porque, por exemplo, quando é que você lembra que existe geladeira em sua casa? Não é? Quando dá fome. Se não houvesse fome, você nem lembrava que existia geladeira. Mas bateu a fome, você logo lembra, geladeira, né? Depois da geladeira, o fogão, né? Então, se você não encara a realidade do pecado, você não vai buscar a solução de Deus para o pecado, que é Cristo, né? Se você ainda não é salvo, se você realmente leva a sério a questão do pecado, você vai ficar se perguntando, mas qual é a solução?
Ao perguntar qual é a solução, Deus bondoso, misericordioso, exímio orientador, vai lhe indicar o caminho, que é Cristo. Mas se você não leva a sério o pecado, para você pecado não existe, é tudo muito otimista, eu sou feliz desse jeito, né? E segue, enquanto eu tiver trabalho, emprego, comida, lazer, poder fazer as minhas viagens, morar bem, eu estou tranquilo, né? Não, existe ali um câncer corroendo você, né? Começando do dedão do pé, em termos espirituais, né? Até o cucurute da cabeça. É assim, o pecado está corroendo a humanidade, desde Adão. Eles não percebem. Quando dá por conta, já está no inferno. Porque não encararam a realidade do pecado. E quando a gente não encara certa realidade, eu não estou com fome, não. Isso aqui não é fome. Não é fome, não. Ok, então, o principal legado deixado por Adão foi a natureza humana com capacidade para pecar. Mas se você encarar essa realidade, a solução vem, né? E aqui, qual é o trecho aqui do capítulo 5 que afirma isso? Qual é? Que é um legado de Adão, a natureza pecaminosa, né? Está aqui, ó. O contraste, né? O versículo 1 diz que Deus criou o homem à semelhança de Deus, né? Aí, o versículo 3 diz que o homem gerou um filho à sua semelhança. Olha lá. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. É isso aí. Aqui que está o legado de Adão. Ele gerou um pecador. Filho de peixe é peixinho. Né? Ele gerou um filho segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Né? Esse foi o maior legado de Adão. Claro que é remediado por ter ele deixado também um filho piedoso. Vamos aqui para frente. Outro legado de Adão foi a destinação de cada descendente à morte. Então, a morte foi um legado de Adão. Está claro lá em Romanos capítulo 5. Assim como por meio de Adão entrou o pecado no mundo, por meio de ter entrado o pecado no mundo, entrou a morte, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Aí Romanos 6,23 diz que por isso tem uma consequência, que a morte é uma consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Certo? Então, outro legado de Adão foi a destinação de cada descendente à morte. Ou seja, todos pecaram, todos estão destinados à morte. Né? Agora, muito mais importante considere essa frase aqui, muito mais importante que viver uma boa vida é morrer uma boa morte. Prepare-se. O mundo não considera isso. Ele só pega o primeiro ponto. Todo mundo quer viver uma boa vida, mas ninguém quer morrer uma boa morte. A questão toda é, o outro legado de Adão foi que seus descendentes todos seriam destinados à morte. Mas, para efeito prático, pense nessa frase: melhor do que viver uma boa vida é morrer uma boa morte. Tá certo? Então, porque o ponto anterior diz:
se você encara a realidade do pecado, você busca a solução do pecado e Deus já deu a solução, que é Cristo. Mas também, se você encara essa realidade de que você vai morrer, porque é uma consequência do pecado, e essa foi um legado, uma herança que nós tivemos de Adão, né? Você vai pensar nessa frase: ó Deus, eu quero mais do que uma boa vida, uma boa morte. Amém? E também Deus já planejou tudo isso em Cristo. A boa morte é aquela em que você morre em paz, com a plena segurança de que quando você apagar, quando as luzes da sua vida apagarem, elas vão reacenderem lá na glória, junto com Cristo. Amém? É a famosa certeza da vida eterna. Mas para isso, você precisa buscar ter contato com o Evangelho, né? Você pode começar lendo a sua Bíblia, especialmente começando pelo Evangelho de João, ou combinando as leituras do Evangelho de João com o livro de Gênesis. É muito produtivo, né? Essa leitura é uma leitura muito, muito racional. A Bíblia diz em Romanos que Deus é o nosso culto racional, Romanos 12. Então, ler a sua palavra de forma racional também é muito importante, né? Então, combinar a leitura do Evangelho de João com a leitura de Gênesis vai ser muito bom para o começo da sua busca pela boa morte. Aí, essa leitura vai reacender um outro desejo em você, o desejo de buscar explicação para tudo que você leu, né? Aí você busca uma igreja séria, uma igreja que ensina o plano de Deus para se adquirir uma boa morte, né? Para garantir uma boa morte. E esse termo aqui, muito mais importante que viver uma boa vida, é morrer uma boa morte, principalmente nesse período de coronavírus, porque quando morre uma pessoa, a pergunta que vem imediatamente: ele era crente? Eles esperavam no Deus de Israel? Eles conheciam Jesus? Porque Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Será que ele conhece Jesus? Será que ele tinha certeza da vida eterna? E eu sofro com isso e oro, né? Mas quando morre um parente, um amigo, um conhecido, né, eu falo: oh, que bom, morreu uma boa morte, né? Ah, pastor, esses dias eu recebi a notícia de que um pastor do Rio de Janeiro morreu com 94 anos. Aí a notícia começa a detalhar a vida daquele pastor. Ele tinha fé viva em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele participou e desenvolveu um ministério voltado para o crescimento do reino de Deus. Aí começa, foi fundador de um seminário, do Seminário do Sul, foi professor de sei de onde, pastoreou tal igreja há tantos anos, escreveu tantos livros, não que isso seja importante, mas escrever um livro não é fácil. Quem escreve um livro a maioria dos que escreve livros não escreve egoisticamente, escreve para deixar um legado, uma instrução, uma ajuda. Ele acha que aquele assunto vai ajudar a humanidade, então ele escreve, né? Muitas vezes nem ajuda, mas a intenção dele era ajudar a humanidade. Então, e fala tantas coisas que esse pastor era, né? Porque nesse caminho até chegar à nossa morte, meus irmãos, não é tanto importante o que a gente faz ou fez como o que a gente era, né? Então, desse pastor, eu
peneirei e tirei que ele era um homem piedoso. Morreu. Eu falei, eu sorri. Que boa morte. Quando minha mãe morreu, eu tive uma sensação de uma felicidade, de uma alegria tremenda, que eu nem compartilho com todo mundo, porque não vão entender. Morre sua mãe, você não fica deprê, né? Tive uma alegria tão grande, né? Primeiro porque a vida dela, a minha mãe nunca fez nada no reino de Deus, senão oração. Ela não tinha capacidade, ela não sabia nem ler, mas ela tinha uma capacidade de memorizar, como toda a pessoa que não lê, tem uma capacidade de memorizar, e ela memorizava os versículos principais. Eu chegava lá, ela citava Salmo 2, do Senhor é a salvação, sobre o seu povo a sua bênção. E também citava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Disse Jesus, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E a vida dela foi um exemplo para todos nós. No dia que ela morreu, no velório, ela teve também a felicidade de ter 3 pastores que gostavam dela, e os 3 pregaram. A irmã Ana foi fiel até a morte. E isso me deu uma felicidade tremenda, né? Sem contar a esperança viva, prometida por Jesus, de que na eternidade nós vamos nos encontrar, né? E assim aconteceu com todos os parentes que morreram recentemente, né? Eles morreram uma boa morte. Então, o que todos devem procurar é morrer uma boa morte, mais do que viver uma boa vida. Porque este é um legado de Adão, todos os seus descendentes foram destinados à morte. Aí não precisa ler, né? Agora eu vou ler. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 900 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Depois, todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalael. Depois que gerou a Maaleel, que dificuldade, Maalaleel, viveu Canaã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalaleel, preciso pensar para falar a palavra, né? Maalaleel viveu 65 anos e gerou a Jered. Depois que gerou a Jered, viveu Maalaleel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalaleel foram 895 anos e morreu. Jered viveu 165 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jered 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou
a Metusalém. Opa, cadê? Aí andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E cadê? Não tem aqui o e morreu. Ah, não morreu. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos. Agora sim, e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe aqui é a ênfase. Olha, quando Deus quer dar uma ênfase, né? Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E o versículo 32 encerra o capítulo dizendo: era Noé da idade de 500 anos, quando gerou a Sem, Cão e Jafé. Aí esse versículo fica para outra história. Então, este foi um outro legado de Adão. A sua descendência morreu. Todos. Morreu e continua morrendo. Ou seja, todos os descendentes de Adão foram destinados à morte. Esse é um grande legado. Né? Não é um legado desejável, mas é um grande legado. Mas tem um quarto argumento aqui, e último. Esse argumento fala de um legado de Adão. Vocês vão gostar. Eu gosto. Mas também houve duas exceções no legado de Adão, a respeito do pecado e da morte, eu estou falando, que trouxeram esperança de redenção. Trata-se de Enoque e Noé, ambos tipificando Cristo. A morte produz um sentimento momentâneo de desespero e dor, mas em Cristo tudo se transforma em esperança. Bem-aventurados são aqueles que já professaram Jesus como seu Salvador. Enoque, no versículo 21. Enoque viveu 65 anos, gerou a Metusalém. Começa por aí. Enoque, seguindo o exemplo do seu ancestral Sete, andou com Deus. A partir de Sete, de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor, começou-se a buscar uma vida piedosa. Enoque deu sequência em buscar a vida piedosa. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, ou seja, foi transladado vivo. Né? E essa experiência, essa vida piedosa de Enoque aponta tipologicamente para a vida piedosa do Filho de Deus. O Senhor Jesus, como diz Pedro, veio e deixou as suas pegadas para que os seus seguidores, com inteligência e sabedoria, dada primeiramente pelo novo nascimento, segundo pelo Espírito Santo, terceiro, que o Espírito Santo usa a Bíblia, a Palavra de Deus, para nos dar essa inteligência espiritual, para procurarmos rigorosamente pisar onde Jesus pisou.
escolhendo as pegadas de Jesus. Algumas pegadas de Jesus não são fáceis de encontrar, não são fáceis de imitar. Por isso, e daí, crentes hoje frágeis, fracos na fé, que serve mais de maldição do que bênção na sociedade, porque não busca a inteligência espiritual e a dedicação, o zelo de exatamente pisar onde Jesus pisou. Porque é mais fácil, o caminho, pisar fora das pegadas de Jesus é mais fácil. Então as pessoas e a humanidade sempre escolhe o mais fácil. Então cuidado, porque Enoque é tipo de Jesus, Noé também, e todos apontam para a possibilidade da redenção. A arca, Noé é um símbolo de Cristo, é um tipo de Cristo, mas a arca também era um tipo de Cristo. Então, essa é a boa notícia é uma segunda boa notícia sobre os legados de Adão. Então, a aplicação aqui é: irmãos, a morte produz um sentimento momentâneo, no crente é momentâneo, de desespero e dor, mas em Cristo tudo isso se transforma em esperança. Por isso eu digo aqui, sem medo de errar, bem-aventurados são aqueles que já confessaram Jesus como seu Salvador. É aí que Deus tinha em mente quando estabeleceu que 2 homens fosse tipologicamente representante de Cristo e trouxesse desde o início o ensinamento e uma promessa acerca de que Cristo iria viver piedosamente, morrer inocentemente, ressuscitar poderosamente e sentar à destra de Deus sacerdotalmente. E bem-aventurado aqueles que têm essa visão de Jesus. Metusalém, aí ele viveu muitos anos, mas ele deixou o legado maravilhoso que foi Noé. Noé era descendente de Matusalém. Então, e assim, nesse último argumento, visualizamos uma bênção maravilhosa de Deus na promessa da redenção, do perdão dos pecados e do reatar da amizade de Deus com o homem. Aqui é a partir do exemplo de Enoque e de Noé que há a promessa de que mais cedo ou mais tarde Deus vai resgatar o seu povo e vai ter a humanidade pelo menos representada por uma multidão, não toda a humanidade, mas uma grande representação se fará voltando-se para junto de Deus, conduzidos pelo Evangelho e especialmente pela pessoa sacrossanta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, porque todos os descendentes de Adão herdaram a morte como um legado de seu ancestral mor é Adão. Foi necessário que viesse um descendente mor, que pudesse resgatar da morte eterna muitos desses descendentes. Esse descendente mor é chamado segundo Adão. Não que ele seja descendente de Adão, mas um Adão fora da descendência de Adão, para resgatar a descendência de Adão. Portanto, Jesus é o Filho de Deus e veio salvar grande parte dos descendentes de Adão, mesmo que esses descendentes de Adão tenham que amargar o passar primeiro pela morte, porque muitos de nós provavelmente vamos passar pela morte. A morte é símbolo de dor e desespero. A menos que o arrebatamento seja hoje, nenhum de nós aqui vamos passar pelo amargor da morte.
Mas mesmo que tenhamos que passar pelo amargor da morte, enfrentar o nosso inimigo, o maior inimigo de todos os tempos é a morte, e o mais resistente de todos os inimigos, segundo 1 Coríntios capítulo 15, é o último inimigo a ser vencido. Mas mesmo assim, Jesus, o Filho de Deus, veio para salvar grande parte da descendência de Adão, mesmo que tenha de passar primeiro pela morte, ressuscitando na vinda de Cristo. A ressurreição é a vitória sobre a morte, que Jesus já conquistou, por isso Ele tem poder de nos dar essa vitória. Aí a descendência de Adão poderá herdar o maior legado de todos os tempos. Qual é o maior legado de todos os tempos? A vida eterna. E Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Amém? Deus nos abençoe. E que Ele seja glorificado em nós, nesse grande legado que Jesus deixou após a sua morte. Legado, lembre-se, legado é deixado após a morte. Após a sua morte, o grande legado de Jesus foi a vida eterna.